Meus irmãos, nós vamos dar continuidade a uma série de pregações no livro de Eclesiastes. E hoje a nossa atenção estará voltada para o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Pela graça de Deus, a igreja vai acompanhar esta série de pregações até o último capítulo de número 12 do livro de Eclesiastes. Ainda não chegamos na metade, estamos quase lá. Então, Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, a loucura de votos precipitados. O texto sagrado nos diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, Tu, porém, teme a Deus. Que o Senhor nos abençoe diante da leitura da palavra dele, edifique a igreja, fale aos nossos corações. Eu lembro que no dia 6 de novembro de 2022, na escola dominical da Igreja Presbiteriana Calvário, o pastor Micaías também disse: a sociedade tem tentado, de todas as maneiras, deixar o pecado mais bonito. Neste sentido, em Provérbios, capítulo 1, versículo 32, está escrito: aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 9, está escrito: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Segundo o texto de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 7, podemos cair no grande e terrível engano de pensarmos que estamos oferecendo um culto agradável a Deus, quando, na verdade, conforme lemos em Isaías capítulo 1, versículo 13,
Deus está nos dizendo que Ele não suporta iniquidade associada ao ajuntamento solene. O pastor Mateus Henry, nascido em 1662 e faleceu em 1714, também escreveu: a familiaridade com o que é mais digno de reverência serve muito bem para despertar o menosprezo. Meus irmãos, diante dessas considerações iniciais, hoje nós meditaremos neste tema: atitudes indispensáveis diante de Deus. Atitudes indispensáveis, imprescindíveis diante de Deus. A primeira atitude é esta: cuidado ao pensar sobre quem é Deus. Tenha muito cuidado ao pensar sobre quem é Deus. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, nós lemos: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guardar o pé significa: tome muito cuidado com o que você faz diante de Deus. Guardar o pé nos faz lembrarmos da revelação de Deus a Moisés, por intermédio da sarça que ardia e não se consumia. Ali Deus confirmou a vocação de Moisés, ali Deus revelou o seu nome: eu sou o que sou. E quando a glória do Senhor estava ali, expressa naquela sarça, o Senhor também disse a Moisés: tire as sandálias dos pés, porque estás numa terra santa. A casa de Deus, como ele diz aqui, é uma referência ao templo na cidade de Jerusalém, que foi construído no reinado de Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos iniciais, nós lemos: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, em Eclesiastes, Salomão escreveu 40 vezes o nome de Deus. 40 vezes ele escreveu o nome de Deus. Dentre tantos nomes no Antigo Testamento, qual foi a palavra que ele usou em referência a Deus? Ele não usou Jeová Jireh, o Senhor proverá. Ele não usou Jeová Rafá, o Senhor que sara. Ele não usou Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele não usou Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor. Ele não usou Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Ele não usou Jeová Shammah, Deus está ali. Ele não usou Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Ele não usou a palavra Yahvé,
que aparece mais de 6.000 vezes na Bíblia, principalmente no livro dos Salmos. E Yahvé, que é o Deus da aliança, ele não usou. Ele usou 40 vezes a palavra Elohim, que é o plural de El, Deus. Em tempo algum em Eclesiastes, ele vai mencionar outro nome para Deus, exceto o termo Elohim, ou Elohim. E este termo significa o plural majestático de Deus. Significa que Deus é Deus e é Deus e é Deus. É como se a própria palavra em si, Deus, não pudesse conter o que de fato é o ser de Deus. E aí então eles usavam o plural majestático, dando ênfase que este Deus é Deus e é Deus e é Deus por toda a eternidade. Meus irmãos, o filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês Søren Kierkegaard observou que há a infinita diferença qualitativa entre Deus e os homens. Neste sentido, o Salmo 8 nos diz: quando contemplo os teus céus, obra de teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Atitudes indispensáveis diante de Deus. E a primeira atitude é esta: cuidado ao pensar sobre quem é Deus. Você não está diante de um Deus qualquer. Você também não deve prestar um culto qualquer a este Deus. Elohim é o Deus transcendente, é o outro completamente diferente. É como escreveu Isaías no capítulo 45, o Deus de Israel é o Deus misterioso, abscôndido, é o Deus indescritível, é o Deus que não pode ser definido por todos nós. Você está diante deste Deus, este Deus que é eterno, este Deus que é transcendente, pleno de majestade, este Deus que está muito além de todo o universo. É a este Deus que nós prestamos culto. A segunda atitude é esta: cuidado ao fazer promessas para Deus. Ainda no versículo 1 ele diz: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem. E ele então diz, na sequência: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas tuas palavras. Ele diz claramente da infinita superioridade de Deus, este Deus que está nos céus. Lá em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo orou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos pequeninos a tua vontade. Senhor do céu e da terra, há uma distância infinita entre Deus e o homem. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, no sentido de que não sejam palavras impensadas, que não sejam palavras pronunciadas de qualquer jeito,
É este o sentido aqui. Porque de muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias, palavras loucas, palavras vazias, palavras contraproducentes, palavras que não são boas. Porque de muitos trabalhos vêm os sonhos. Ele faz aqui uma comparação do trabalho excessivo. Meus irmãos, a cada noite, bilhões de pessoas não dormem, têm insônia, sonham, por causa do trabalho excessivo. As preocupações do dia a dia são levadas para o sono, e sonham, e têm pesadelos, não conseguem dormir. É isso que Salomão está dizendo aqui. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Mas a pessoa sonha, parece que aquilo é real, parece que tem algum sentido, mas quando ela acorda assustada, espantada, suando, ela percebe que nada daquilo é realidade, que aquilo também é futilidade, que aquilo também não tem peso de importância. É esta comparação que Salomão faz aqui. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Por conseguinte, então, ele se refere aos votos, às promessas. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Em Deuteronômio, capítulo 23, nós lemos: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Em Números capítulo 30, versículo 2, é a mesma mensagem. O voto que você fez ao Senhor há de ser cumprido. No livro de Juízes, capítulo 11, nós temos um voto precipitado do juiz Jefté. Aliás, o nome dele também está na chamada Galerias dos Heróis da Fé, de Hebreus capítulo 11, lá no versículo 37, aparece o nome de Jefté. Jefté foi uma pessoa amargurada, triste, infeliz. Ele era filho de uma prostituta, e a família dele o expulsou de casa, para ele não herdar nada. Ele teve que ir embora de casa. Mas, quando os filhos de Amon se levantaram contra o povo de Israel, este povo foi atrás de Jefté, pedindo que ele liderasse o povo de Israel. E ele então passa a ser o juiz, passa a negociar com os filhos de Amon, e a negociação não se concretiza em paz, a guerra acontece, e diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre Jefté, e os filhos de Amon caíram por terra,
Israel venceu. Mas antes disso, Jefté fez um voto precipitado. Ele disse: quando eu estiver voltando para casa, aquela pessoa que sair primeiro ao meu encontro, eu oferecerei ao Senhor em holocausto, em sacrifício. E quando ele volta para casa vitorioso, quando ele volta para casa celebrando a vitória, quem sai primeiro? Quem é que aparece diante dele? A sua filha, a única filha. A única filha aparece diante dele. E ele diz: ai, minha filha, tu és a minha calamidade. Tu me levas a me prostrar. Eu fiz um voto ao Senhor. A filha entende o que o pai fez. Ela tinha saído para encontrar com o pai, com adufes e danças, celebrando a vitória, louvando ao Senhor pela vitória. E o pai fala que fez um voto. Filha única. Ele não tinha mais filho, somente ela. Então aquela jovem disse: pai, me dê 2 meses, para eu sair aí pelos montes chorando com as minhas companheiras, a minha virgindade. Eu não vou casar. E naquela cultura era uma grande vergonha não casar. Depois de 2 meses, aquela jovem se aproxima do pai para que o voto fosse cumprido. Por que Jefté fez esse voto? Por que isso? Por que daquilo? Por que ele foi tão precipitado, inconsequente? Por quê? De modo geral, meus irmãos, se eu não estou enganado, o ponto não é bem este. O ponto é que este homem cumpriu cabalmente o seu voto diante de Deus. Mesmo que fazendo uma coisa errada, ele levou até as últimas consequências a promessa que fez. Esse é o ponto maior. Aí está. Não é para fazermos qualquer promessa, não é para fazermos qualquer voto, mas quando feito, você tem que levar até as últimas consequências. Porque você prometeu a Deus. Foi isto que Jefté fez. Cuidado quando você fazer uma promessa diante do Senhor. Cuidado. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a partir do versículo 33, diz: o Senhor Jesus ensinando aos discípulos e ensinando a nós. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Muito cuidado ao fazer uma promessa diante de Deus. Muito cuidado. Os votos que são feitos diante do Senhor. Isto tem uma importância enorme. Há 2 anos atrás eu conheci um pastor muito culto, muito sábio, muito piedoso. Ele já é falecido. Atendia pelo nome de Geraldo Balduino, morava numa linda chácara,
E às vezes eu gostava de tomar o café da tarde com ele, com a esposa Irani. Sentava ao lado do pastor Geraldo Balduino e ele perguntava: qual é seu nome? Não dava um minuto, ele perguntava: qual é seu nome? Mais um minuto, meio minuto. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Pastor Geraldo sofria de Alzheimer. Foi um homem muito culto, muito estudado, muito inteligente. Eu sei que você sabe o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Quem sabe sirva para você. Deus nunca sofreu e nunca sofrerá de Alzheimer. Nunca. Quando você faz uma promessa, Deus nunca esquece. Você pode esquecer, o mundo pode esquecer, mas Ele não esquece. Deus nunca sofrerá de Alzheimer. Em Malaquias diz que há um memorial diante de Deus. E ali a expressão em hebraico é rolo de lembranças. Deus se lembrando de tudo que já fez em favor do seu povo, lembrando de tudo que o seu povo fez por ele, para ele, e também das promessas. Cuidado com as promessas. Isso é muito sério. Não faça uma promessa de qualquer jeito, impensadamente. E a terceira atitude é esta: cuidado ao falar com Deus. Cuidado ao falar com Deus. Ele diz aqui para não sermos precipitados com a nossa boca, para não falarmos impensadamente. Por isso que as palavras sejam poucas. Porque nós podemos tropeçar através das palavras. Nós podemos errar muito através das palavras. Nós podemos falar sem sentir. Nós podemos falar sem o devido comprometimento com a palavra empenhada. Nós podemos usar expressões lindas, significativas, porém vazias, ocas, fúteis, efêmeras, passageiras, sem peso de importância, sem o nosso coração colocado nessas palavras, nessas declarações. Então a terceira atitude indispensável é esta: cuidado ao falar com Deus. Pense no que você vai falar diante de Deus. Você não está diante de qualquer Deus. Se você está sozinho ou sozinha, há um certo relaxamento, você fica à vontade. Mas, por exemplo, se você tem que comparecer numa audiência para responder perguntas de um juiz, de um promotor de justiça, de um advogado, certamente você não fala qualquer coisa. Você fica em estado de alerta. Você se prepara para a audiência. A última audiência que eu participei representando a empresa da minha família, eu me preparei 10 dias e fiquei 2 madrugadas revendo a peça de defesa com o meu sobrinho Lucas, porque não podia falar qualquer coisa naquela audiência. Quanto mais
quando nos dirigimos a Deus. Cuidado com aquilo que você fala diante do Senhor. Em muitas regiões do Brasil, no dia a dia do Brasil, casamento, pastor Micaías está vindo de um casamento. Nos casamentos, principalmente o casamento civil, se o noivo ou a noiva falar naquele momento que o juiz de paz pergunta: você aceita fulano, aceita fulano? E se um deles se brincar, falando não, o juiz anula na hora. O juiz anula na hora. Ah, mas foi brincadeira, eu ia falar assim. Está anulado, acabou. Isso é lei. O juiz não está sendo arbitrário, não. Ele não está sendo inconveniente, não. Ele não está sendo chato, não. Ele está cumprindo a lei. Você não pode brincar naquele momento ali. Em muitos cursos de noivo que eu já participei, percebendo assim, alguns noivos mais folgadinhos, mais brincalhões, eu orientava: não brinca lá na hora não. Que aí, adeus festa, acabou tudo. Vai começar um novo processo para vocês casarem. Não pode brincar. Quanto mais diante de Deus. Quando nós vamos falando e não refletimos no que estamos falando, somos tolos, somos insensatos e não estamos agradando a Deus. No Salmo 106, no versículo 32, diz: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Gente, isso foi muito sério. Moisés, nas águas de Meribá, prevaricou, ofendeu a Deus, ficou bravo, deu uma de incrédulo, ficou colérico e falou irrefletidamente, falou impensadamente. E lá em Deuteronômio capítulo 32, versículos 48 e 52, Deus disse a Moisés: por causa das águas de Meribá, porque você agiu irrefletidamente, inconsequentemente, impensadamente, você não entrará na terra prometida. Gente, foram 40 anos peregrinando com aquele povo. Quanto sofrimento, quanta luta. Faltava tão pouco para ele pisar na terra prometida, mas Deus disse: por causa das águas de Meribá, você não entrará. Pode subir aí no monte, dá uma olhada na terra, mas você não entra. Porque falou irrefletidamente. Cuidado como você fala com Deus. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Acabei de ler o versículo 6. O mensageiro aqui, tudo indica, é o sacerdote. É o sacerdote que é mencionado lá em Malaquias capítulo 2, versículo 17, que é chamado de mensageiro. E o sacerdote cobraria do israelita que fez o voto, e não adiantaria aquele que fez o voto dizer: olha, eu não pensei direito, foi inadvertência, eu
fiz um voto precipitado. Não adiantaria dizer isso para o sacerdote. Ele estaria em culpa, ele estaria em pecado, e poderia recair sobre ele a ira de Deus, o castigo de Deus, a disciplina de Deus. É isso que escreveu Salomão aqui. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse cuidado diário. Hoje em dia, fala-se em spa, não aquela clínica para você fazer dieta, mas hoje em dia fala-se muito em síndrome do pensamento acelerado, spa. Já ouviram isso? Você é tão acostumado às redes sociais. Eu faço jejum de celular, irmãos. Eu faço. Por isso que eu não respondo todas as mensagens. É uma coisa minha. É um jeitão lá do Eude. Eu dou uma bronca no Eude. E eu tenho os dias de jejum de celular. Eu não mexo naquilo, não. Mas tantas e tantas mensagens, vocês sabem como é que é. Isso está tendo um efeito, e um dos efeitos é síndrome do pensamento acelerado. Você vai ficando com a mente acelerada, com o pensamento acelerado, você vai vendo uma postagem após a outra, e você já não para, você já não reflete, e você vai ficando meio que robotizada. Cuidado com isso. Hoje eu fiz um teste comigo mesmo. Eu orei à tarde, conversei com Deus, e ali, ajoelhado, eu falei: Eude, você consegue ficar 15 minutos em silêncio diante de Deus? Eu tentei. Não falar nada. Deus, eu estou aqui. Não é yoga não, viu, irmãos? Estava praticando yoga ou coisa do tipo. Ficar em silêncio diante de Deus. Experimente fazer esse exercício. Não é fácil. Você vai pensar na conta de água, você vai pensar nas compras, você vai pensar no trabalho, vai pensar no filho, mas você tem que estar com o pensamento voltado para Deus, em silêncio. Experimente fazer isso. Você precisa, sua alma está muito apressada, está correndo demais a alma, precisa parar e falar com mais densidade, com mais profundidade, com mais peso de importância com Deus, usando palavras apropriadas. Meus irmãos, já quase terminando, a quarta atitude é esta: cuidado para não perder o temor a Deus. Olha o que ele diz aí: porque na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. No terceiro capítulo, versículo 14, ele também usa a palavra temor. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Provavelmente será o pastor Micaías que vai falar do capítulo 12 de Eclesiastes. Mas abra sua Bíblia lá. Eclesiastes capítulo 12, os versículos 13 e 14, os últimos versículos. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas,
quer sejam boas, quer sejam más. O temor do Senhor é aquela atitude de espanto, é aquela atitude de reverência, de respeito diante de Deus, é aquela atitude de um medo saudável. Medo saudável, isso existe. Um medo saudável de Deus, no sentido de não querer desagradá-lo. Todo cuidado, porque você está diante de Deus. Há muitos versículos sobre o temor do Senhor. Eu quero apenas citar alguns, como o Salmo 86, 11. Olha que oração maravilhosa. É uma oração fácil de você memorizar, fácil de você levar para o seu dia a dia, no seu trabalho. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o coração só para temer o teu nome. É uma oração muito boa, muito significativa. Em Neemias capítulo 5, versículo 15, está escrito: os governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Porém, até os moços dominavam sobre eles. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Vocês sabem que eu moro sozinho. Recentemente, uma mulher que eu conheci no trabalho, ela falou: Eude, é possível nós morarmos juntos no apartamento que você mora? Olha a proposta indecente. Você vê no dia a dia, irmãos, como que isso funciona. Na hora eu senti ali o temor de Deus e disse: não. Mas por que não, minha filha? Não. Não dá certo, você sabe, né? Você sabe que não dá certo. Não. Levar o temor de Deus na escola que você estuda, no trabalho, na família, no casamento, isso muda a nossa vida. Diz aqui em Jeremias 32:40: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Praticamente todos os dias eu oro em favor dos meus filhos, com base também em Jeremias 32:40. Senhor, coloca o temor do Senhor no coração dos meus filhos. Coloca, aumenta em mim, aumenta neles, e porei o meu temor no seu coração. Você percebe que o temor do Senhor é uma graça, é graça, é Deus sendo gracioso e nos dando temor a Ele. Em Provérbios capítulo 14, está escrito: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. E por fim, Provérbios 16:6: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Eu vou terminar, meus irmãos. Obviamente que o texto tem muito mais a nos oferecer, mas o tempo é exíguo. Eu quero terminar rapidamente
pensando em 3 palavras para a sua reflexão: revisão, confissão e dedicação. Revisão, confissão e dedicação. Reveja os seus votos. Reveja os votos matrimoniais, os votos para servir o Senhor na casa dele. Reveja seus votos, suas promessas. Reveja lá seus objetivos, colocado na parede, colocado na geladeira, não sei, no armário. Reveja. Reveja a sua vida, faça um autoexame da sua vida. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Cuidado com isso. E confissão. Confesse suas falhas. Confesse a Deus que muitas vezes você não consegue cumprir com todas as promessas, com todos os votos. Confesse. Abra o coração diante de Deus. E dedicação. Seja uma pessoa dedicada a Deus no cumprimento dos seus votos. Deus não se agrada, irmãos, quando prometemos e não cumprimos. Nós não estamos verdadeiramente cultuando ao Senhor quando tratamos as promessas sem o devido compromisso, sem o zelo. Deus não se agrada e Deus se ira e Deus pode pesar a mão, sim. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus não tem filhos bastardos. Por isso Deus, segundo Hebreus, capítulo 12, disciplina a sua igreja. Cuidado com isso. Não brinque com isso. Seja infeliz como Jefté, mas cumpra o seu voto. Você fez, cumpra. É melhor não fazer o voto, sabendo que você não vai dar conta, mas seja dedicado em cada voto que você fez. Alguns irmãos, eu vou terminar dessa maneira, alguns irmãos me procuraram, inclusive os membros do conselho desta igreja. A gente tem percebido que você está triste. O que está acontecendo? Uma das razões, irmãos, é porque eu sei os votos que fiz diante de Deus. E isso pesa sobre mim. Claro, não vou perder a alegria da salvação, não vou perder a esperança em Cristo, mas é uma fase de tristeza, porque eu estou sentindo os votos que fiz. Eu sinto a cada dia, e a cada dia eu converso com Deus sobre os votos que eu fiz. Isso tem um peso, isso tem uma importância. Nós não podemos brincar com isso. Confesse os seus pecados. Quero convidar você a curvar a sua fronte agora. Você não tem que reagir à minha palavra. Você tem que se concentrar na palavra de Deus. Como Deus falou ao seu coração, faça uma pequena reflexão agora e estenda esta reflexão para a sua casa, para o seu dia a dia. Reveja os seus votos, irmãos. Revejam. Não brinque com isso. Isso é muito sério. Tenhamos um momento de oração silenciosa. Converse com o Senhor. Abra seu coração para Ele.
Seja sincero, sincera. Pense agora só em você e Deus. Se concentre nisso. Deus bendito, Deus da glória, Deus dos céus, Deus eterno, Tu estás nos céus e nós na terra. Queremos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Queremos, ó Deus, ter mais cuidado, porque não estamos diante de um Deus inventado por nós. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia de mim. Nos sustente, nos ajude. Ó Deus, quantas vezes falamos impensadamente, apressadamente, diante de Ti. Sê propício a nós, pecadores. Restaure as nossas vidas. Consagre as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós somos falhos, limitados. Parece que somos competentes, mas tropeçamos, caímos, não honramos a palavra empenhada. Por isso, tenha clemência de nós, nos perdoe pelo sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário. Senhor, nos ajude a sermos dedicados a Ti. Já que alguns votos foram feitos, pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua orientação, pela Tua sabedoria, que os cumpramos diante de Ti e dos homens, expressando fidelidade a Ti, perseverança diante de Ti e, sobretudo, agradando ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por este domingo. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Micaías.